Eduardo Barroca é o novo técnico do Botafogo. Alguns alvinegros gostaram, outros não. Muitos gostariam de um técnico mais cascudo. Outros, aqueles que acompanharam a equipe sub-20 e também o desempenho deste técnico no Corinthians, gostaram e muito de sua contratação. Hoje, aqui no canal do TS, vou mostrar para você quem é Eduardo Barroca. Vou contar um pouco de sua carreira. Mas antes disso, se você nunca apareceu aqui no meu canal, se inscreva no canal. Se você é um frequentador assíduo, ative o sininho. Já deixa aquele like maroto, porque só assim as outras pessoas que gostam das informações de Botafogo vão encontrar aqui o meu canal. Se lá no final do vídeo você não gostar, mude para o dislike, não tem problema. Vamos contar um pouquinho quem é o novo técnico do Botafogo. Eduardo Barroca começou sua carreira no ano 2000 como preparador físico do Sub-13 do Flamengo. Ele já passou por equipes como Madureira, Bahia, Audax, o próprio Botafogo, será a terceira passagem dele pelo Glorioso, pelo Fluminense, quando trabalhou como supervisor, pelo Vasco, onde foi vice-campeão estadual. Todas essas histórias eu contarei um pouquinho mais à frente. A sua primeira passagem pelo Botafogo foi em 2014. Ele fez parte da comissão técnica do clube, ele era um dos auxiliares de Eduardo Húngaro. Fazia um bom trabalho até então, é muito elogiado por quem esteve no clube à época. Porém, a parte financeira do Botafogo, que tomou conta daquele desastre que foi o ano de 2014, fez com que ele saísse do clube ainda no meio da temporada. Antes disso, em 2011, no Bahia, ele se transformou no técnico mais jovem a vencer uma partida pelo Campeonato Brasileiro, tinha apenas 29 anos. Sua equipe, a equipe baiana, que contava com jogadores como Carlos Alberto, Souza, Caveirão, Tite, Reinaldo, aquele mesmo que jogou no Botafogo, eles venceram o Flamengo no estádio Newton Santos por 3-1. Como interino da equipe baiana, ele treinou o time por 9 vezes, com um ótimo aproveitamento. 7 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Não continuou devido à sua idade. Achavam que ele não aguentaria a pressão à época. Após sua saída do Botafogo em 2014, ele passou pelo Vasco, onde foi auxiliar técnico de Doriva e campeão carioca de 2015, em cima do próprio Botafogo. Barroca foi convidado para assumir as divisões de base do Glorioso em 2016, para substituir Maurício Ferreira, ou Mauricinho, que está atualmente no Flamengo, então técnico da categoria Sub-20. O convite foi feito por Eduardo Freeland e Manuel Renha, diretor-geral da base do Botafogo. A base alvinegra, ele chegou mostrando um futebol envolvente e um excelente trabalho. Foi campeão carioca em 2016 e também brasileiro naquele ano. O treinador comandou alguns jogadores que hoje estão na equipe principal do Glorioso, como o goleiro Diego, os laterais Fernando e Marcinho, os zagueiros Canu, Marcelo e Ellerson, e além dos meio-campos Gustavo Bochecha, o Anderson, Rickson e o atacante Igor Cássio. Todos esses jogadores atuaram em algum momento da base com o técnico Eduardo Barroca. O estilo de jogo, com muita posse de bola e várias chances criadas, um futebol chamado futebol apoiado, é bastante competitivo. Fizeram com que ele ganhasse muita projeção nacional. Foi convidado inclusive pelo Grêmio para ser o segundo Renato Gaúcho, para comandar a equipe Sub-23 gaúcha. E ele não aceitou, porque ele achava que poderia assumir o Botafogo. Mas não foi isso que infelizmente aconteceu. A primeira chance aconteceu após a saída de Jair Ventura, no final de 2017. Ali, incentivados por Manuel Renha, entusiasta de Felipe Conceição, Barroca foi preterido por Tigrão, por esse já estar na equipe profissional. Ele já era auxiliar de Jair Ventura, Felipe Conceição no caso. Anderson Barros, contratado um pouco antes, 2 dias antes, tentou reverter a situação, mas como já tinham conversado com Conceição e garantido a ele a posição de técnico principal, acabou ficando Tigrão como técnico do Botafogo. Após ser deixado de lado, Barroca continuou fazendo seu bom trabalho na equipe Sub-20 do Botafogo, onde no ano anterior, em 2017, havia vencido também a OPG. Ele, porém, queria saber de planos de carreira em relação ao Botafogo, e essa pulada que deram com ele deixou o técnico bastante chateado. Ele acabou aceitando o desafio de treinar o Corinthians, depois que Coelho, que era o então técnico, foi ser auxiliar de Osmar Loss na equipe paulista.
A decisão não agradou nem um pouco alguns dirigentes do Botafogo, que se sentiram traídos por Eduardo Barroca, vejam só. Tanto que após Alberto Valentim deixar o clube rumo ao Egito, o nome de Eduardo foi ventilado por algumas pessoas da diretoria, mais Anderson Barros e Gustavo Noronha. Porém, a velha guarda do Botafogo, em alta naquele momento, vetou esta possibilidade de um retorno pouco tempo depois da saída para ele assumir a principal equipe do Botafogo, o time principal. E o Fogão acabou contratando quem? Marcos Paquetá. No Corinthians, o trabalho foi novamente bem feito. Há quase um ano como treinador da equipe paulista, ele possui 70% de aproveitamento e mais de 100 gols marcados. Na última partida ontem, a sua equipe, jogando com o time reserva, empatou com o São Caetano por 1-1, o último ato de Barroca como técnico do Corinthians. A expectativa é que o Botafogo tenha com ele algo que não possui há muito tempo, um jogo com posse de bola, um jogo com qualidade. Se vai dar certo ou errado, aí é quando a bola rolar. Mas a escolha de Barroca foi, para mim, acertada, já que o Botafogo não tinha condições de trazer um técnico ganhando 500 mil no caso de Dorival Júnior, ou do próprio BKSS, que pediu por volta de 150 mil dólares. Façam o cálculo aí para saber mais ou menos quanto ele ganharia. E Vanderlei Luxemburgo não leva a sério, porque é um ex-treinador em atividade. Respeito quem acha que o Vanderlei possa treinar, mas na minha opinião não existe mais condições de Vanderlei assumir uma equipe, já que ele possui duas alegrias, quando ele chega e quando ele sai. Não sei se será já contra o São Paulo que o Fogão terá um futebol diferente, futebol vistoso. Pode ganhar do tricolor paulista, mas saber se isso vai funcionar ou não, nem Guardiola poderia resolver a situação do Botafogo em um jogo, em 15 dias de preparação. Futebol não é uma ciência exata, agora é esperar a bola rolar para a gente ver como vai funcionar o Eduardo Barroca como técnico do Botafogo. Aposta válida, na minha opinião. Agora é com a bola em campo, já que lá se decide tudo.